Tudo certo também. Bom, gente, a última aula a gente estava vendo sobre integrais de linha de campos de funções no plano e no espaço, né? A gente vai começar a estudar campos vetoriais, então. E depois integrais de linhas de campos vetoriais, tudo bem? Bom, deixa eu voltar aqui para minha apresentar a tela. Já é muito bem. Então, a aula de hoje é sobre campos vetoriais. Mas antes de falar de campos vetoriais, vamos tentar entender a diferença desses campos vetoriais para campos escalares, né? Que é uma distinção importante, principalmente ali na física. Então, só lembrando aqui, o que é um campo escalar? Como é que a gente vai definir isso? Um campo escalar nada mais é do que uma função do R2 para R ou do R3 para R. Em geral, é uma função do Rn para R, tá? Então, um campo escalar uma função f de algum subconjunto do Rn para a reta. Tá, então, a gente tem uma função aqui, sendo do Rn. Esse n, nos casos práticos que a gente vai estudar aqui, geralmente é 2 ou 3. Ou uma função que está no plano, ou está no espaço, tá? Então, tem aqui uma função. Digamos que é o nosso Rn. Estou desenhando R2 aqui, mas Rn no geral. Um subconjunto dele, eu chamei de A. E uma função, então, que sai desse conjunto A, chamei de F, e vai para a reta. Bem, só uma função. Geralmente a gente pede que essa função seja contínua ou diferenciável, mas depende do exemplo prático. Geralmente na física, os exemplos que a gente tem são de funções contínuas, tá? Então, por exemplo, bom, do ponto de vista da matemática é só uma função, então pode ser qualquer coisa. Então, digamos, sei lá, uma função aqui do ciclo unitário, todos os pontos, então, do círculo tais que x ao quadrado mais y ao quadrado sejam menores do que 1. Então, isso aqui dá a circunferência unitária, né, com centro na origem, o círculo unitário. Essa função aqui. Que, digamos, sei lá, faça o seguinte. Cada xy a gente vai associar o número x. Então é uma função aqui. Tem duas variáveis na entrada e uma na saída. Só isso. Então, se a gente fosse fazer o desenho disso, o que seria? O gráfico dessa função, por exemplo. Seria a circunferência, só que totalmente pintada, de raio 1. E com centro na origem. Isso. Esse seria o domínio da função, né? O domínio, então, seria aqui. Essa figura que é o círculo aqui. O centro na origem é raio 1. Esse seria nosso domínio, o conjunto A. A função está saindo desse conjunto e indo aqui para a reta. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ponto
um meio e um meio. Ele seria associado aqui ao número um meio, né? Eu só estou pegando a primeira coordenada. Se eu pegar o ponto, sei lá, o ponto aqui em cima, um meio, 3 meios, por exemplo. Vai continuar sendo um meio. Continua sendo um meio. Então vai ser um intervalo de -1 a 1. Isso. Fechado. Uhum. Exatamente, vai de -1 até 1, intervalo fechado, né? Na verdade, o que a gente está fazendo nessa função é pegando cada um desses pontos e projetando ele aqui na primeira coordenada. Tanto esse de cima quanto de baixo, enfim. Opa. Tudo bem? Agora pensando na física, um exemplo de um campo escalar na física. O que a gente costuma usar como escalares? Por exemplo, se eu pensar numa, numa, numa lâmina de metal, pensar na densidade dessa lâmina em cada ponto. Então, seria uma lâmina plana. E pensar na função densidade, chamar de ρ. Uma lâmina de metal, no caso. Uma lâmina plana. Essa seria uma densidade pontual. Eu não vou tentar entrar em detalhes aqui do que é a densidade, mas seria a, a razão, né, entre a massa e a área dessa, dessa lâmina. Tá? É esquisito esse negócio. Deu pau aqui. Deixa eu ver se ele ligar de novo. Estou fazendo uma tela nova aqui. Então, digamos que eu tenho uma lâmina plana que eu chamei de A, e a cada ponto aqui dessa lâmina, chamar de ponto XY, digamos. Como é que a gente calcula a densidade de algum corpo? A gente pega geralmente o volume dele e divide pela massa, certo? Ou melhor, a massa dividida pelo volume. Mas pelo volume. Aqui, no caso, eu estou pensando numa lâmina plana, então, em vez de usar o volume, aqui a gente vai usar a área.
A ideia da definição de densidade, a densidade pontual, como é que a gente calcula? A gente vai pegar áreas cada vez menores aqui, contendo esse ponto xy, e calculando essa densidade dessa região em vermelho aqui. E a gente vai diminuindo o valor dessa área, e aí no limite a gente teria a densidade pontual. Então essa seria uma função que está saindo aqui desse conjunto e associando a um número real, certo? Ele só tem uma dimensão. A única coisa que eu preciso, quando eu falo da densidade da lâmina num ponto, falando da densidade já está tudo subentendido, né? Eu não falo da densidade em qual sentido, para vertical, horizontal, enfim. A gente diz que essa é uma grandeza escalar, ela não depende de uma direção, tá? Então, esse seria um exemplo de um campo escalar aí na física. Que outro que a gente teria? Vamos ver aqui. Agora me fugiu da mente. Campos escalares, vamos ver. Vou colocar no Google mesmo. Vamos ver o que a Wikipedia fala pra gente. Ah, claro, temperatura. Temperatura é um exemplo clássico de campo escalar. Se a gente estiver, por exemplo, pensando na cidade, ou posso pensar até no planeta inteiro, né? Digamos, eu estou aqui no planeta Terra, você pode pensar que é uma esfera. Cada ponto da esfera, num certo instante, a gente pode associar a uma temperatura, que é a temperatura naquele instante. Então, a gente teria uma função aqui, uma função t, que associa cada ponto da esfera do R3, chama de S, que está contido aqui em R3, em R, que vai associar cada ponto dessa esfera à nossa temperatura. Esse seria um outro exemplo de campo escalar. Temperatura também é uma grandeza que não depende de uma direção, né, ou qualquer coisa do tipo. Falando em temperatura, já está totalmente entendido o que a gente quer dizer. Bom, os campos vetoriais, ao contrário dos campos escalares, os campos escalares a gente tinha, então, funções do Rn para R, certo? Nos vetoriais a gente vai ter campo... Vamos ter funções de novo, saindo do Rn e agora indo para o Rn também, sempre com a mesma dimensão. Então, ou de R2 para R2, ou de R3 para R3. Esses são os exemplos mais comuns que a gente vai ver aqui na disciplina, tá? Então, definindo aqui mais formalmente, vou pegar qualquer subconjunto aqui do Rn, então, um campo vetorial nesse conjunto é uma função f de A para R. Só isso, é uma função. Geralmente a gente pede que essa função seja contínua ou diferenciável, enfim. E geralmente também os campos, na verdade, a gente coloca como letras maiúsculas. O livro, na verdade, ele usa até mais do que a letra maiúscula. Ele coloca um vetorzinho aqui, em cima uma flechinha em cima do campo, para realmente lembrar que isso vai ser um vetor. Tá? Então, opa, desculpa, não é R, é R. Por exemplo, digamos... É uma função, né? Não tem nada demais. A única coisa que eu peço é que o domínio e o contradomínio tenham a mesma dimensão. Se eu pensar, por exemplo,
nessa função aqui, f de R2 em R2. Função que é essa? Digamos... Faço o seguinte, cada ponto xy, a gente vai associar o ponto menos yx. Tudo bem? Então, o que essa função faz? Olha, eu estou saindo aqui do plano, do R2. Esse é meu domínio. O contradomínio é R2 também. Estamos aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, o ponto... digamos o ponto 1 e 1, esse ponto aqui, qual que seria a imagem dele no plano? Por essa função. Menos 1 e 1. Isso, então menos 1 está aqui e 1 então está aqui. Então esse ponto virou este outro aqui. Menos 1 e 1. Se eu pegar um outro ponto, digamos, menos 1 e 1, esse ponto verde aqui, ele vai ser levado aonde? Menos 1, menos 1. Menos 1 e menos 1. Uhum. Se eu pegar esse outro ponto aqui, digamos, menos 1 e menos 1, ele vai ser elevado em... Vai ficar 1 e menos 1, né? 1, menos 1, esse ponto aqui. E esse outro, e o ponto, só para terminar, ponto menos 1 e menos 1, viraria o ponto... Professor, Oi? é 1 menos 1? Ah, sim, verdade, obrigado. É o ponto 1 e menos 1. Então ele vai virar isso, 1 e 1. Na verdade, o que essa função está fazendo é uma rotação aqui. Ela está pegando esse primeiro conjunto e girando ele 45 graus, né? Esse ponto aqui, ele vai virar esse, 90 graus, desculpa. Esse virou esse. Se a gente pensar como um vetor em vez de ponto. Esse vetor, ele virou para cá. Girou 90 graus. Esse outro girou mais 90 e vai parar aqui. E assim por diante, né? A gente está fazendo uma rotação aí desses vetores, então. Olha, aqui nos campos escalares, pelo menos quando o domínio está em R2, olha, a gente tinha funções aqui de R2 para R. Então a gente consegue fazer o gráfico dessa função, né? Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar mais organizado. Se tiver uma função aqui, A de R2 para R, a gente pode desenhar o gráfico da função. Porque fica uma coisa desse tipo aqui, né? Olha, a gente tem uma função, um subconjunto da R2, o domínio tem uma variável só, então a gente pode fazer... eu tenho 3 variáveis no total, né? 2 no domínio e uma na imagem. Então, daria para fazer um desenho do tipo... esse eixo aqui para a imagem e esses dois para o domínio. Então, teria uma coisa do tipo... aqui, meu domínio da função. E aqui, a cada ponto do domínio, a gente vai associar uma altura, que seria o valor da função nesse ponto. Então,
esse ponto leva nesse, este ponto aqui leva nesse, assim por diante, a gente teria uma superfície aqui na R3. Esse é o nosso gráfico, gráfico da função f. Agora, quando a gente tem um campo vetorial, dá para fazer isso? De R2 para R2, por exemplo? Aí já não vai dar porque eu tenho, por exemplo, aqui duas variáveis no domínio, mais duas na imagem, né? E aí como é que faz? Uma figura em 4 dimensões? Não dá para a gente fazer. Para tentar visualizar geometricamente esse campo de vetores, a gente faz o seguinte. Tem um truquezinho aí. Vou colocar aqui. A gente faz essa interpretação geométrica, então. Bom, eu tenho aqui. Pensar no plano primeiro, tá? No espaço vai ser a mesma coisa. Tá, eu tenho aqui, então, o plano. Digamos que eu esteja pegando só um subconjunto dele como domínio. Esse nosso conjunto é A. Melhor, eu não vou pensar em conjunto. Vamos pensar que a gente está no plano inteiro. Eu acho que é melhor até fazer no GeoGebra isso. Porque eu consigo gerar duas janelas. Olha só. Eu tenho uma janela aqui. Deixa eu tirar essas linhas de gráfico. Vou colocar uma nova janela. A janela de visualização 2. Tá? Eu vou tentar escrever aquela função que a gente colocou antes. F de xy é igual a menos yx. Tá? Eu não consigo especificar a função de duas variáveis aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher um ponto qualquer aqui desse plano, chamei de A. Aí, nesse segundo plano, eu vou colocar um outro ponto B. E aí, que ponto que vai ser este? Deixa eu mudar ele aqui. Eu quero usar aquela função que eu coloquei antes, tá? F de xy é menos yx. Então, quais são as coordenadas desse ponto B? É a coordenada menos y do ponto A, essa é a primeira coordenada, e a segunda é a coordenada x do ponto A. Tá? Então, se eu mover esse ponto A, eu movo o ponto B. Ponto 0 fica 0 também, né? Porque fica 0, 0. 1 e 1, menos 1 e 1. 1 menos 1 fica menos 1, menos 1. E assim por diante. Aquilo que a gente viu antes. Ele está realmente fazendo uma rotação de 90 graus ali. Bom, então vamos ver. Como é que a gente faz para visualizar esse campo de vetores? Esse campo vetorial aí? O truque aqui é o seguinte. Em vez de eu enxergar como um ponto essa imagem, eu vou enxergar isso aqui como um vetor. Tá? Esse vetor aqui começa na origem e vai até a imagem desse ponto aí. Só para ficar mais claro, deixa eu mudar o nome desse vetor. Esse aqui é o nosso f de xy. O nosso ponto A é o ponto xy. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Bom, mudando esse ponto aqui, a gente vai ter sempre um vetor diferente, né? Para cada ponto a gente tem um vetor. Então, em vez de eu pensar que esse vetor está em outro plano, eu vou copiar ele desse plano aqui para esse. Em vez de começar na origem, eu vou começar exatamente em cima desse ponto xy. Tá? Vamos ver como a gente faz isso. Deixa eu ver. Eu vou tentar fazer o seguinte: eu vou colocar esse ponto novo
como sendo o ponto antigo, que é o xy, que é o x de A, y de A, somando com esse outro ponto, que é o x de B e y B, né? Então deve ser alguma coisa assim. X de B na primeira coordenada e somar o YB na segunda. Olha, eu fiz isso só para poder copiar esse vetor aqui, desse plano, para deixar todo no mesmo plano, tá? Cadê esse vetor? Aqui. Então, começando XY, para cá. Pronto, agora sim. Então, em vez de eu pensar que ele está aqui no outro plano, eu enxergo tudo numa figura só, fica mais fácil para a gente chegar, né? Então, para cada ponto do plano, a gente está associando a um vetor. Dá até para habilitar o rastro dessa coisa aqui. Para cada ponto, a gente tem um vetor diferente. Então, isso é um campo vetorial. Cada ponto do nosso domínio a gente vai associar a um vetor do R2. Tudo bem? Se a função fosse diferente, o campo vetorial seria diferente também. Se eu mudar a função, por exemplo, deixa eu terminar de fazer o desenho aqui só para ficar escrito. Então, o que a gente fez ali no GeoGebra? Cada ponto que a gente pegou aqui do nosso domínio, ponto xy, a gente vai associar ao vetor fxy, que é esse vetor aqui. Só que em vez de a gente chegar a esse vetor começando na origem e terminando nesse ponto, a gente vai começar ele a partir do ponto xy. Então, deslocar ele, escrever assim. Tudo bem? Aí a gente consegue enxergar toda uma figura só, não precisa desse novo plano aqui. Então, para cada ponto que a gente escolher, se pegar um outro ponto aqui, digamos z e w, a gente vai ter um outro vetor f de z e w. Isso para o R2 e para o R3 é a mesma coisa, só que em vez de a gente ter duas variáveis, a gente vai ter três. Vamos pensar num outro exemplo aí. Digamos, um exemplo simples aqui. No campo de vetores f, o domínio vai estar em todo o plano R2. Olha, o domínio e a imagem têm a mesma dimensão, tá? E o que faz esse campo? Vou pegar um campo constante agora. Então, para cada ponto xy, a gente vai associar o mesmo valor. Digamos o vetor 1 e 0. Como é que seria a cara desse campo de vetores? Você consegue imaginar? Olha, aqui a gente está no plano. Posso ter um palpite? Sim, claro. Vai ser, para cada ponto você vai ter o vetor 1, 0. Então vai ser um monte de flechinhas apontando para a direção do vetor 1, 0. Isso mesmo. Então, para cada ponto que a gente pegar aqui, por exemplo, peguei o ponto 1 e 1. Peguei esse ponto aqui, 1 e 1. Que vetor que a gente vai associar a esse ponto? 1 e 0, né? Porque é constante. Todos os pontos que eu pegar vai ser 1 e 0. Então, eu vou desenhar o vetor 1 e 0, que vai ficar... Seria esse vetor aqui, né? Só que em vez de desenhar ele aqui, eu vou desenhar ele deslocado, começando aqui no ponto 1 e 1. Então, seria uma coisa desse tipo aqui, começando em 1 e 1 e terminando em... Não é o deitado? Oi? Não é Desculpa, estou fazendo diferente. Isso, opa, 1 e 0, né? Então, seria esse vetor aqui. Então, começando em 1 e 1, eu termino em
2 e 1. Se eu começar no ponto 1 e 2, seria no 2 e 2. Enfim, o campo de vetores ficaria uma coisa desse tipo aqui. Todos os vetores apontando na mesma direção, com o mesmo módulo. É um campo constante que a gente tem aí. Certo? Tá, mais um exemplo. Digamos... xy igual a... xy igual a x e 0. Como é que seria a cara desse campo de vetores? Vai ser parecido com o de antes, só que conforme os vetores eles se afastam, o valor de x aumenta, então o módulo do vetor aumenta? Isso, exatamente. E aqui tem um detalhe aqui, no sentido horizontal, no sentido vertical, desculpa, ele vale sempre 0, né? Então seria um vetor que está sempre na horizontal. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ponto 0 e 0, aonde vai que vetor que a gente vai associar aqui? 0 e 0 ficaria 0, 0 também, né? Então ficaria um ponto, nem tem vetor aqui para associar. Se eu pegar o vetor 1 e 0, o ponto 1 e 0, seria 1 e 0 de novo, né? Então, pegando esse vetor aqui, 1 e 0, somando mais 1 e 0, daria o 2 e 0. Então, esse vetor aqui. Se eu pegar o vetor 1 e 1, qual seria aqui? Também. 1, 0. 1 e 0 de novo. Então, olha, se a gente olhar nas retas verticais, o vetor é sempre o mesmo. Qualquer ponto que a gente pegar aqui nessa reta, a gente vai ter o mesmo vetor. Deslocado, né? Uhum. Agora, se eu pegar o ponto 3 e 0, ou melhor, 3 e 1, Aí vai ser o que vai 3, acontecer 0. aqui? 3 e 0. Então, vai ficar um vetor de módulo Aumentar um 3, que tinha 1 ou 3. E todos esses que estão em cima dele ou embaixo também tem módulo 3. Quanto mais eu for para a direita, maior vai ficar o vetor. Quanto mais eu for para a esquerda, menor vai ficar o vetor. Aqui eu vou ter vetores pequenininhos, até chegar nessa reta aqui, que eu vou ter vetores... Em todos esses pontos que eu pegar, eu vou ter o ponto 0, 0, né? Então, um vetor nulo. E se eu for para a esquerda? Isso vai inverter a direção. Então, no ponto menos 1 e 1, por exemplo, teria o vetor menos 1 e 0. Aqui também, e assim por diante. Professor, nesse caso é como se a reta x igual a 0 ela agisse como uma assíntota para o gráfico? Como? Só que ao invés dos vetores se aproximarem, eles se afastam dela? Isso, é como se isso daqui fosse, sei lá, uma barra elétrica carregada positivamente. E aqui fossem prótons, por exemplo. Quanto mais próximo estiver, mais... Não, na verdade é o contrário, né? Porque aqui, quanto mais próximo estiver, menor vai ser a força de repulsão. E quanto mais elas estiverem afastadas, mais vai ganhando força. Não seria uma barra elétrica, só que nesse sentido ao contrário. Porque se pensasse numa barra elétrica, digamos, tem uma barra aqui carregada positivamente. E aqui um monte de prótons no plano.
Para os pontos próximos, os prótons próximos, a força de repulsão seria grande, né? Uhum. Agora, conforme a gente vai diminuindo a distância, vai aumentando a distância, a força elétrica vai diminuindo. É o contrário do que estava ali no exemplo. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Tá, no GeoGebra a gente fez esse esquema de rotação, né? Isso aqui é interessante até. Tá, mais um exemplo. Então, digamos esse campo fxy igual a xy, a identidade. Como é que ficaria a cara desse campo? Na origem ele vai ser o vetor nulo. Uhum. E depois, quando os pontos começam a se afastar, os vetores começam a crescer e se afastar também? Isso, exatamente. E o que a gente pode falar da direção desses vetores? Por exemplo, nesse ponto aqui. Para onde que vai apontar o vetor? Que inicia nesse ponto. Vão ser Vai ser na... opostos pela origem, basicamente? Isso, exatamente. Então, esse aqui seria o ponto xy, né? Você tem que pensar que lá na geometria analítica, a gente sempre pode ver isso aqui como um ponto ou um vetor, né? Ou é o ponto xy, ou eu posso pensar como vetor xy. Mas o que a gente está falando aqui? A gente vai começar no ponto xy e aí nesse ponto associar o vetor fxy. No caso, seria o próprio ponto. Então, seria xy mais xy, que dá 2x, 2y, A direção vai geometricamente. ser a tangente do ângulo que forma com o eixo X? A direção vai ser a mesma dessa reta que passa pela origem e pelo ponto. Tá? Se a gente pensar nessa reta aqui. Passando pelo ponto e pela origem, o vetor vai estar no mesmo sentido. Então, ele seria uma coisa aqui. Então, se pegar um outro ponto, digamos aqui, onde é que estaria o vetor? Na direção da reta que passa por esse ponto? Uhum. Isso, então, começou aqui, é só somar ele com ele mesmo. Vai ficar uma coisa desse tipo aqui. Você pega esse ponto, somando. Quanto mais distante da origem, maior o comprimento do vetor. Quanto mais próximo, menor. Longe é grande. Bem, aqui sim a gente pode pensar que é uma força de repulsão, né? Como se tivesse uma coisa aqui empurrando da origem. E quanto mais longe, mais forte essa força de repulsão. É como se fosse uma gota de água caindo numa caixa com água parada, algo assim, né? Talvez escrevendo Pode ser. Se você pensar que esse vetor representa, por exemplo, o raio, né? Dessa onda que está se formando, talvez. Pode ser. É que, na verdade, o que a gente costuma ver é o contrário, né? Quanto mais próximo da origem aqui, maior a força, e quanto mais distante, menor. Isso acontece na força gravitacional, na força elétrica, enfim, força magnética. São exemplos mais comuns. Falando em exemplos, tem um site aqui bem bacana. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que é o FET, alguma coisa assim. Isso, fet.colorado.edu. Ele é da Universidade do Colorado. Ele tem várias simulações aqui, de matemática também. Ó.
Só para mostrar para vocês. Adição de vetores, curvas, aritmética, balanceamento. Mas o que eu quero é de física aqui. Simulação de física. Então, vamos deixar um de campo elétrico. Isso aqui é só para ilustrar. O campo elétrico gerado por um conjunto de elétrons. Olha, aqui eu tenho uma partícula, ela está carregada positivamente. Isso aqui, na verdade, é um jogo. A ideia é usar partículas positivas e negativas para tentar fazer essa outra partícula ir ali para o gol. Então, se eu colocar essa partícula muito próximo da outra, a força elétrica vai ser grande, então ela deve ir rápido ali para esse gol. É assim que atua a força elétrica, né? Quanto mais próximo uma carga da outra, vai ficar maior a força, quanto mais distante, menor. Então, ela iniciou aqui uma força grande e foi diminuindo a força porque ela foi se afastando. Mas é legal desse simulador que eu consigo gerar o campo de vetores gerado dessa força elétrica, por essa carga. Então, por exemplo, aqui a força está indicada pelo... Quanto mais preto, mais forte a força, né? Quanto mais clarinho, mais cinza, vai diminuindo. É um jeito dele não escrever um monte de vetores um em cima do outro. Ele usou cores para isso. E se eu colocar cargas diferentes, daí o campo já muda a cara que ele fica. Então dá para gerar uns campos elétricos, uns campos de vetores bem interessantes. Beleza, é só um exemplo aqui. Força elétrica, vou colocar aqui, só como mais um exemplo. Não sei se você se lembram da física lá do ensino médio. Campo elétrico. Pensando no R3 agora, só para diminuir, para dar uma mudada. Vou chamar de E, esse campo elétrico. Ele está agindo aqui no espaço agora. Como é que a gente calcula a intensidade do campo elétrico num ponto? Assim, vou pegar um ponto aqui. Eu vou escrever x, mas esse x é o ponto, tá? Ele tem 3 coordenadas, digamos x1, x2, x3. O campo elétrico é dado pelo seguinte. Tem uma constante aqui, que é a constante de eletrostática do meio. Depende de onde a gente está, se está no vácuo, se está na água, enfim, no ar. O Q seria a carga elétrica. A gente vai diminuir isso pelo módulo de x elevado ao cubo e multiplicar pelo x. Então, essa aqui é a fórmula para o campo elétrico. O epsilon, então, é uma constante. O Q é a intensidade da carga. E o x seria o vetor posição dessa carga aí. Então, deixa eu escrever aqui. Da carga não, né? Do ponto que a gente está considerando.
Então, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, a gente está considerando uma carga posicionada na origem, que eu vou chamar de Q, e essa carga ela gera um campo elétrico, igual estava ali na figura do simulador. Se ela for uma carga positiva, uma força de repulsão, se for negativa, de atração. Então, supor que ela é positiva, ela começa então. Vocês conseguem imaginar como é que é a cara desse campo? Como é que ela fica? Professor, isso não seria no R3? É no R3, sim. É que no R3 vai ficar difícil desenhar, né? Então vamos pensar que é no R2. Deixa eu trocar esse 3 aqui por 2. Se bem que no R2, bom, no R2 primeiro que não faz sentido, mas eu vou fazer o desenho no R2, tá? Porque no R3 vai ficar complicado fazer o desenho. Olha, se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto X, tem duas coordenadas, nesse caso x1, x2. Como é que seria o vetor campo elétrico, o vetor força elétrica nesse ponto? Ele aponta para onde? Olha, ele é um escalar aqui vezes o próprio vetor, certo? Então ele tem que apontar na mesma direção desse vetor aqui, o vetor x. Professor, o epsilon é sempre Sim. positivo? O epsilon, sim, esse epsilon é a constante eletrostática do meio, ele é sempre um número positivo. Então, olha, se eu pegar um vetor aqui próximo da origem, digamos que a norma desse vetor seja menor do que 1, quando eu dividir por uma coisa aqui menor que 1, elevei ela ao cubo, então vai ficar menor que 1 ainda, vai ficar cada vez mais próximo de zero, certo? Dividindo por uma coisa próxima de zero, então essa coisa vai ficar grande, né? Quanto mais próximo da origem a gente estiver, maior vai ser essa força. Conforme a gente vai se afastando, esse valor da norma ele vai aumentar. Então a gente vai dividir por uma coisa grande. Então o vetor resultante aqui vai ficar cada vez menor, certo? Então a cara desse campo elétrico vai ficar uma coisa assim. Eu comecei grande, aí conforme eu vou me afastando, ele vai diminuindo. Mas sempre mantendo o mesmo sentido aqui, né? Aqui é a mesma coisa. Tudo bem? Se a carga fosse negativa, ia ser parecido, só que em vez dele estar saindo da origem, ele ia estar entrando. Igual está aqui nessa figura. Nas cargas positivas ele está se afastando, nas cargas negativas ele está entrando. Estou fazendo essas linhas então. Essa é a nossa carga de teste. No caso, a gente pegar uma carga positiva, uma vai repelir a outra, se pegar uma negativa, ela vai atrair uma outra. Bem, um outro exemplo é o campo gravitacional.
Não por acaso a fórmula para calcular o campo gravitacional é a mesma do campo elétrico. Quer dizer, a mesma não, mas é muito parecida. Campo gravitacional. Se a gente tiver duas massas, digamos, uma massa grande aqui, M, e uma massa pequenininha, chamada de M minúsculo. Uma a uma distância d da outra. Qual que é a força gravitacional entre essas duas massas? Bom, isso aqui é da lei de gravitação universal, né? A gente calcula a força gravitacional assim. Tem uma constante de gravitação universal, que a gente chama de G. A gente multiplica uma massa pela outra e divide pela distância ao cubo. Peraí. Ah, não é x aqui, aqui é y. Tá, então, quanto maior as duas massas aqui, maior vai ficar a força. O sinal fica negativo porque é uma força de atração, então a ideia é que uma partícula atrai a outra. E quanto maior a distância, menor vai ficar essa força. Quanto menor a distância, maior fica a força. O campo gravitacional seria o campo gerado por uma massa, tá? Essa segunda massa seria uma massa de teste para tentar calcular quanto que a intensidade desse campo gravitacional. Então, a gente define o seguinte. Esse campo gravitacional, a gente vai chamar ele de G. Vamos chamar de F. Essa massa M, ela está na origem. Então, esse f de x vai ser menos g vezes a massa, dividido pela norma x ao cubo, vezes o vetor x. É muito parecido com o que acontecia no campo elétrico, né? Só mudaram as constantes aqui. Em vez da gente ter essa constante eletrostática, a gente tem a constante de gravitação universal. No lugar da carga, a gente tem a massa. Então, a gente tem essa massa aqui, M na origem, e para cada ponto que a gente pegar, no espaço, né? Eu estou desenhando o plano só porque fica mais fácil de desenhar. A gente vai ter essa força de atração. Quanto mais próximo da massa, maior a força. Maior a força. Conforme a gente vai se afastando, essa força vai diminuindo. E a direção do vetor da força é a mesma do vetor posição, né? Então ela vai assumindo essas retas aí, vai passando pela origem. Bom, tem vários outros exemplos de campos vetoriais, campos de direção, campo de velocidade do vento, por exemplo. Aqui no Stewart ele dá vários exemplos desses. Deixa eu ver.
Por exemplo, um campo de velocidade do vento, num certo instante, sobre o mapa. Esse campo aqui de rotação que a gente fez ali, que leva o ponto xy no ponto menos yx. O campo de velocidades do escoamento de um fluido. Bem, então, aqui a força gravitacional. Bom, isso aqui ilustra melhor no R3 a força gravitacional como ela está agindo, né? Quanto mais longe da origem a gente estiver, menor a força, quanto maior, maior a força. Sempre apontando aí para a origem. Força elétrica, mesma coisa. Tá. Então, exemplos na física de campos de vetores não faltam. Geralmente, a gente associa a cada ponto do plano ou do espaço a alguma força que a gente está estudando. Força gravitacional, elétrica, magnética e assim por diante. A gente vai estudar agora um tipo especial de campos, que são os campos gradientes. Tá? Eles têm bastante a ver com a questão de conservação de energia na física. Os campos conservativos. Bom, vamos definir isso aqui primeiro. Os campos gradientes. Primeira coisa, você lembra o que é o gradiente de uma função? O gradiente a gente calcula para funções desse tipo aqui. Tem alguma coisa a ver com derivada parcial, né? Isso, exatamente. A gente calcula o gradiente de funções definidas no Rn que tem imagem em R, tá? Então, o gradiente, a gente calcula o gradiente de campos escalares, na verdade. Então, o gradiente de um campo escalar. Um campo escalar. Quando eu falo campo escalar, é uma função, tá? Uma função do Rn para R. Estou supondo que ele é diferenciável. O gradiente, então, vai ser esse campo aqui. É o campo definido pelas derivadas parciais. Eu saí de um campo escalar e eu vou definir agora um campo vetorial a partir desse campo escalar. Como? Assim. O nabla é aquele triângulo invertido, tá? x1, x2, xn. Quem vai ser esse campo? Vai ser o campo das derivadas parciais. Derivada em relação a x1, derivada em relação a x2, derivada em relação a xn. Então, ele é um campo que sai desse conjunto A de Rn. E a imagem dele vai estar no Rn também, não está mais em R, tá? Então, o domínio dele tem Rn, a imagem está em Rn também, e a definição desse campo é a seguinte. Cada ponto x1, x2, xn aqui desse conjunto A vai ser as derivadas parciais da função nesse ponto. Então, a derivada em relação à primeira coordenada. Em ponto x1, x2, xn. Aqui é a primeira derivada parcial, depois a segunda. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. A derivada parcial em relação à segunda coordenada.
E assim por diante até chegar na última. Tudo bem? Então, são só as derivadas parciais da função aqui em relação a x1, x2 e xn. Só fazendo um exemplo simples aqui. Se a gente pensar na função no campo escalar, f de yz igual a, sei lá, 2x mais y menos 3z. Quem que seria o gradiente dessa função? Vai ser o campo 2, 1 menos 3. Isso. Então, nesse caso, fica um campo constante, né? Derivado em relação a x vai ficar 2, em relação a y, 1, em relação a z, menos 3. Então, nesse caso, a gente teria um campo vetorial constante. Vou pensar aqui, então. Vou tentar desenhar R3, vamos ver o que dá. Não tem. X, Y, Z. Qualquer ponto que a gente pegar aqui no espaço, então, a gente vai associar sempre o mesmo vetor, que é o vetor 2, 1, menos 3, então vai ficar lá para baixo. Vai ficar alguma coisa desse tipo aqui, né? Então, qualquer ponto vai apontar sempre na mesma direção e com a mesma intensidade. Ou um outro exemplo. Professor, tem como você subir um pouquinho para mim copiando? Ah, claro. Pode continuar, já. Já, então, só mais um exemplo aqui. Digamos que eu pegue agora esse campo escalar xy igual a x ao quadrado menos x ao quadrado y menos y ao cubo. De novo, ele é um campo escalar, né? O domínio tem duas variáveis, mas a imagem dele tem uma só, isso aqui é um número. Certo? Por exemplo, se a gente pegar aqui, sei lá, f de 1 e 2, isso aqui vai ser 1 ao quadrado vezes 2 menos 2 ao cubo, que dá 2 menos 8 menos 6. É um número, não é um vetor. Né? Tá. Qual que seria o gradiente dessa função? Vai ser 2xy 2xy. menos 3y ao quadrado. Olha, a gente está derivando em relação a y, né? Então aqui primeiro vai ficar x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Isso aí. Aqui seria um campo um pouco mais difícil de a gente desenhar, né? Talvez no GeoGebra a gente consiga fazer isso. Vamos ver. 2xy, x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Tentar mudar isso aqui, então. Então seria 2 vezes x. Como é que é?
xy, xy, e a segunda coordenada, x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Então, x de a ao quadrado menos 3y. É que não vai ficar uma coisa muito óbvia a gente fazer, né? Cada ponto vai ter um gradiente diferente. A direção dele está mudando também, então meio difícil visualizar quem que é esse campo. Bom, tudo bem. Mas como eu falei, esse campos gradiente tem muito a ver com a questão de conservação de energia na física, o que a gente chama de campo conservativo. Então, só para definir, a gente diz que um campo F é conservativo se o F é o gradiente de alguma função. Então, um campo é conservativo se ele for o gradiente de algum campo escalar. Por exemplo, se a gente pensar no campo digamos, f de xy igual a 2y, 2x. Esse campo ele é conservativo? Conseguem pensar numa função cujo gradiente seja exatamente 2y e 2x? Por exemplo, se a gente pensasse nessa função aqui, f de xy. Bom, eu quero que a derivada em relação a x dela seja 2y, certo? Então, quem que teria que ser essa função? 2xy. 2xy. E a derivada dela em relação a y teria que ser 2x. E é o que deu certo, né? Derivando em relação a x dá 2y, em relação a y, 2x. Então, esse aqui é um campo conservativo. Ele é conservativo porque essa função f pequena, ela é uma função cujo gradiente é o... Eu não preciso considerar mais constante, né? Oi? Se uma função que dá certo já é o suficiente. Sim. E olha, essa função ela não é única, né? Se eu colocasse f de xy, 2xy mais qualquer constante, também daria certo. Tá? Nós tomando a f igual a 2x e 2y, temos gradiente da f igual a função f. Essa função f pequena, a gente diz que é uma função potencial para a função f grande. Uma função cujo gradiente dá exatamente f.
Bom, pessoal, depois a gente vai ver alguns critérios para saber se um campo é conservativo ou não. Olhando assim de cara é difícil a gente saber. Mas tem uma teoria minha que vai ajudar a gente, mas a gente vai ver daqui a algumas aulas. Talvez na próxima. Nosso próximo tema é trabalhar com trabalho. O trabalho e a noção de integrais de linha de campos vetoriais. Mas para não entrar em outro tópico, eu acho que eu vou encerrar por hoje aqui mesmo, tudo bem? A gente continua na próxima segunda-feira, essa parte de trabalho. Beleza? Então, vou parar por aqui, daqui a pouco a gente se vê de novo. Beleza, professor. Até mais, gente.